aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos começar. Alexandre de Souza. Acho que ele não está presente, né? Não sei se chega depois. Ami Barbosa está presente. Ana Carolina. Presente. Caraca, já ia colocar falta, esqueci. Davi também não chegou ainda, vou colocar falta, mas quando ele chegar eu troco. Enzo também está presente. Esther. Também não está presente. O Evelyn, na aula anterior eu coloquei que a sua falta foi justificada, tá? Que você falou que você foi no médico. Tá bom? Ok. Vou até colocar aqui médico para não esquecer. E agora vou dar a presença para você aqui, tá? Peraí, só ver aqui se eu botei para gravar. Tá, botei para gravar. Fabiana Tavares? Não. Não. Gabriele Ribeiro? Também não. Isabelle Freitas? Presente. A Jasmin só aparece nas plataformas, né? Mas eu vou, na hora do conceito, eu vou justificar o ponto dela, porque ela só aparece nas plataformas. Acho que ela só pode participar das aulas nas plataformas. Na verdade, eu não sei o que acontece, que ela nunca aparece aqui nas aulas, mas acho que ela só pode participar das plataformas mesmo. Jefferson Daniel? Não. Não está presente, né? João Pedro Alves? Também não. Também não. Joyce Ferreira tá aí, né, Joyce? Presente. Joyce Ferreira. Júlia Cauana? Nicole Nascimento pediu para entrar. Júlia Cauana ainda não chegou, né? Vou colocar a falta aqui, quando ela aparecer eu dou presença. Karina Soares? Presente. Presente. Lavínia? Presente. As duas brigaram agora de manhã, mas agora tá tudo calmo, graças a Deus. Liliane Araújo? Acho que não tem, não. Tá não? Luiz Felipe? Não. Tá não? Marcos Vinícius? Não. Não? Maria Luísa? Eu acho que também não, né? Maria Luísa também não. Vamos lá. Matheus dos Santos? Acho que nenhum dos Mateus tem. Oi? Acho que nenhum dos dois Mateus tá aí. Matheus dos Santos e... Opa! E o Leal Damas também não está presente. Nicole está presente, acabou de entrar. Pablo Henrique também, né, Pablo? Oi. Isso. Rian Richard? Não. Thaisa Alves? Não. Wesley Vieira? Não. Também não, né? E Pablo Isaac? Também não. Beleza, galera? Espera aí, só. A próxima aula vai ser dia 14, galera. Porque dia 12 é feriado, Dia das Crianças.
dia de Nossa Senhora da Aparecida, para quem é devoto aí dela, tal, vai ser um dia perfeito. E é isso, galera. Agora eu vou compartilhar aqui a nossa aula. Vamos lá. Na aula anterior, a gente resolveu os exercícios e a gente discutiu, né, algumas questões, algumas fontes, né, algumas litografias, né, vamos dizer assim. Não sei se eram litografias ou se tinha foto. Eram só litografias, né? Duas charges e uma litografia, representando tanto determinados momentos do Segundo Reinado quanto da proclamação da República. O que a gente pode deduzir a partir daí? Que a proclamação da República acaba dando fim ao Segundo Reinado de Dom Pedro II, que foi um reinado que durou quase 50 anos. Quase 50 anos. O Império durou 67 anos no Brasil. Cara, isso é muita coisa. Mais do que o mandato de um presidente ou de uma presidente, né? Pois nós tivemos uma presidenta, como todos e todas vocês sabem, que foi a Dilma Rousseff. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa aula, cara, o que a gente precisa pensar aqui? Vou dar a presença aqui para a Júlia Cauana, porque ela pediu, né? Ela pediu para entrar e eu creio que ela já entrou. O que a Júlia... que a Júlia Cauana, viajando. Cara, o que a gente precisa saber em relação a esse período assim do Império? Nessa época, o que acontece? O Segundo Império ele começou a se integrar ao capitalismo mundial, né? Sendo impulsionado aí pela industrialização europeia. Por que ele começou a integrar o capitalismo mundial? Porque o Brasil ele começou a pedir investimentos e empréstimos, pegar empréstimos de outros países, como Inglaterra, por exemplo. Aí, graças a isso, que ele começou a trabalhar com a questão de construção de ferrovias, com a modernização, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, sei lá, iluminação a gás, né? E essas coisas, certo? E aí, o que acontece? Você também teve implantação de rede de esgotos e etc., né? Você também teve o desenvolvimento da cafeicultura, né? E com o desenvolvimento da cafeicultura, você teve a criação da oligarquia. O que seria a oligarquia? A oligarquia seria governo, é uma tradução, é uma palavra de origem grega que significa governo de poucos, né? No caso daqui do Brasil, a oligarquia que eu falo está se referindo ao domínio político de quem? Dos latifundiários. Quem eram os latifundiários? Os grandes proprietários aí de terras, né? E de famílias, e famílias também, que tinham um poder econômico muito grande já naquela época. Então, essas pessoas elas formavam a oligarquia rural, por exemplo, das províncias da região sudeste, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. A Joyce eu já dei presença para ela. Minas Gerais, Espírito Santo, mas São Paulo, e isso é uma coisa que tem que ficar mentalizado, que a gente precisa gravar para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. O São Paulo, por mais que a província de São Paulo tivesse também a sua oligarquia, eles não tinham influência na política. Eles não tinham influência política, eles não tinham
como livro didático de vocês, na página 4 do módulo 4, diz o seguinte: São Paulo despontava como a província mais rica do império, mas não desfrutava de participação política, né? Então, a partir da década de 70, o que acontece? Esses grupos de latifundiários e de grandes famílias, eles começaram a se organizar em torno de liderança, que estavam reivindicando uma autonomia, o poder de influência sobre as decisões políticas do imperador. E aí, o que acontece? Eles levaram em conta o seguinte, que a oligarquia, junto com a igreja e com o exército, compunha os 3 pilares de sustentação do governo no segundo reinado. Então, a igreja, o exército e a oligarquia da época, eles compunham os 3 pilares de sustentação do governo no segundo reinado. Ou seja, o que quero dizer com isso? Que para o governo do segundo reinado dar certo, ele precisava do apoio tanto do exército, quanto da igreja, quanto da oligarquia. E o que a gente vai ver, que vai chegar um momento em que Dom Pedro II ele vai se desentender com a igreja, ele vai se desentender com o exército e ele vai se desentender também com a oligarquia. E por causa disso que o Pedro II vai cair. Deu para entender até aí, galera? Sim, senhor. Sim, senhor. Tranquilo. O Senhor está no céu, gente. Pode falar você, não tem problema não. Tamo junto, tamo em casa. Olha só. E aí, olha só. O país, a gente não pode esquecer também que o país ele se envolveu com a Guerra do Paraguai, né? Então o Estado acabou entrando em dívida por causa dessa guerra, né? E você também teve um trauma muito grande, porque muitas vidas foram perdidas nessas batalhas. E aí o que aconteceu? O governo ele precisava equilibrar as contas. Então o que ele faz? Ele aumenta os impostos da população. Olha só, que governo legal, né? Ao invés de cobrar da oligarquia, ao invés de taxar da oligarquia, do exército, que nessa época já tinha prestígio, né? Porque eles venceram a Guerra do Paraguai, não. Eles vão pegar logo de quem? Do povão. E aí, eles pegando do povão, o povão, obviamente, ficaria insatisfeito com essa medida de Dom Pedro II. O exército brasileiro, né, conforme eu falei, como o Brasil venceu a Guerra do Paraguai, ele saiu fortalecido da guerra. E aí os militares eles passaram a reivindicar maior participação política. Quer dizer, pô, eu vou para a guerra, eu defendo o país, o reinado depende de mim para continuar funcionando. Então eu, como um general, como um marechal, eu tenho, perdão, eu tenho o direito de participar das decisões políticas. Não é só o imperador que tem que mandar em tudo, né? A gente não pode esquecer que o imperador Dom Pedro II ele trouxe de volta o poder moderador, ou seja, ele mandava tanto no executivo quanto no legislativo e judiciário. A gente viu isso na matéria anterior, tá? E então os soldados eles falaram, pô, eu quero fazer parte disso também. O exército falou, eu quero fazer parte disso também, né? Os oficiais de alta patente, né, começaram então a criticar o imperador por causa disso, né? Porque segundo eles o imperador ele estava sendo negligente com o exército e ele também estava interferindo demais nas questões dos militares. E os militares estavam chateados com isso, né? E aí
para completar essa questão, essa crise que estava acontecendo, né? Conforme eu falei, o imperador ele acabou se indispondo, ele acabou se desentendendo com a cúpula da Igreja Católica, né? E aí, obviamente que essa queda seria uma questão de tempo. Vocês podem ver essa charge aqui do Ângelo Agostini. O que vocês conseguem perceber nessa charge? O que vocês percebem nessa charge aqui? Eu acho que Dom Pedro II tá lá na cabine, Sim. o cavalo tá descontrolado, os caras tá tentando segurar ele. Quem é o cavalo? Ih, rapaz, aí tu me complica. Não, olha, se você conseguir ver o que está escrito aqui. Ó, Caraca! É o povo. Rapaz. meu irmão. Tá aí, meus irmãos e minhas irmãs. Daí é para mostrar que o povo estava insatisfeito e estava tentando se livrar de quem? Da câmera do... Peraí, aqui eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no livro. Da congregação da Escola Politécnica. Acho que é isso. Da Câmara... Acho que no busto aqui está escrito governo. Deixa eu ver. Não dá para ver direito o que está escrito, né? Eles não... Né? Mas, enfim, o povo estava tentando se desvencilhar de todos aqueles que estavam tentando controlar, o povo. E o Dom Pedro? O que o Dom Pedro II está fazendo? Na charge, no caso? Na charge. Pô. Aí eu não sei. Provavelmente nada, né? Não era ele quem estava segurando as rédeas do cavalo, do povo, né? É, Eram pessoas que estavam aqui, teoricamente, segurando para ele, né, cara? E aqui estão os mascotes da revista Ilustrada, os Coringas, olhando e rindo da situação, né? Então, isso serve para mostrar que, do ponto de vista do chargista, do cartunista, não sei como é que se fala, o Pedro II literalmente não fazia nada, enquanto a Câmara tentava controlar o povo. Então, era isso que estava causando o desgaste político, né, desse grupo político aqui com o Dom Pedro, da igreja com o Dom Pedro, do exército com o Dom Pedro, né? Porque o Dom Pedro, a princípio, queria mandar em tudo com o poder moderador, mas ele não levava em consideração, que para o governo dele dar certo, ele dependia desses setores. Parecia que ele chegou a esquecer disso. Pelo menos segundo o ponto de vista desse cartunista olhando para essa charge. E nessa foto, o que vocês conseguem ver aqui? um monte de pessoas olhando por uma câmera, eu acho. Indo para onde? Eu acho que um monte de pessoas olhando por uma câmera. Câmera. Cara. Essa aí eu não sei não, professor. Então, já dá para a gente perceber que são pessoas brancas, né? E que pelas roupas dela, o que a gente pode perceber pelas roupas?
que eles e elas estão usando. Ó, repare que tem... O que vocês conseguem reparar aqui? Todo mundo aqui tem a mesma idade? Não. Não. A gente repara que tem umas crianças aqui, né? Pra mim são famílias. Oi? São famílias. São famílias. São famílias. Várias famílias aqui, né? Esse local, galera, esse local é porque o livro, aí no caso tem que ler a legenda para entender, não adianta só a gente interpretar a imagem, né? Segundo o livro didático, esse local onde eles estão é a hospedaria de imigrantes em São Paulo, né? Eles estavam esperando serem contratadas, essas famílias estavam esperando serem contratadas e transferidas para as fazendas onde iriam viver e trabalhar. Mas o que estava acontecendo nessa época? Nessa época, galera, você estava tendo o incentivo do governo para que os imigrantes pudessem vir trabalhar nas terras. Mas vocês sabem por que estava tendo incentivo para os imigrantes virem? O que aconteceu em 1850? Vocês lembram? 1850 Vocês lembram? foi aprovada a Lei das Terras, não foi? Também. Além da lei de terras. A lei Eusébio de Queiroz, galera, que era a lei que proibia definitivamente o tráfico negreiro, né, aqui no Brasil, né? Então o que aconteceu? Eu não posso mais buscar escravizados na África para poder trabalhar na lavoura do café. Então o que acontece? Você começa a abrir espaço não só para trabalhadores livres, mas também para imigrantes europeus trabalhar e receber salários, né? Enquanto que um escravizado preto trabalhava na terra e não recebia nada para isso. Então, para vocês perceberem como que a desigualdade social começou a ser construída na história do Brasil. Na verdade, muito antes disso, né? Mas para vocês entenderem como que nessa época a desigualdade social já estava se construindo também dessa maneira, certo? Então, olha só, qual era o contexto da Europa nessa época? Na página 5 do módulo 4. No século XIX, você estava tendo a industrialização em alguns países europeus, como eu falei, como eu já expliquei antes, né, na teoria da segunda escravidão, né, que países como que você teve a intensificação da escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos, Cuba e Brasil até 1860, né? Que a partir daí já começam a vir os imigrantes, a partir da década de 50, 60 já começa a intensificar a vinda de imigrantes, mas a escravidão não para, né? A gente não pode esquecer disso, porque, por exemplo, eu proíbo o tráfico negreiro, mas internamente, pelos rios, você tinha, por exemplo, jangadas que levavam escravizados de um lugar para o outro, né? Dentro do Brasil, por exemplo. Mas vamos voltar aqui ao contexto da Europa. Você estava tendo em países como Bélgica, França, Alemanha, que na época não era unificada, então se chamava Prússia, se eu não me engano. Você teve a crise do sistema capitalista, a primeira crise do sistema capitalista ainda do século XIX,
o que estava acontecendo? Você estava tendo nas cidades o crescimento das indústrias. E no campo, a produção agrícola estava se transformando no campo. Você estava começando a ter desenvolvimentos de técnicas de agricultura. Você estava começando a ter técnicas modernas. E como os agricultores, na época, não estavam sendo treinados para isso, eles começaram a ir para cidades, para tentar a vida na cidade, né? Mas só que muitas pessoas foram para lá, né? Então o crescimento urbano não conseguiu dar conta da quantidade de pessoas que estavam indo para lá, né? Então você estava tendo isso, acabou provocando uma crise muito grande. Isso provocou uma crise, né? Começou a crescer uma quantidade enorme de desempregados, né? E então não tinha outra saída para esses europeus e para essas europeias, que não tinha outra saída. Eles tinham que vir para a América para tentar uma vida melhor. Vocês conseguiram entender até aí tudo que eu falei? Sim. Aí o que aconteceu? A gente sabe que aqui no Brasil você teve a proibição do tráfico de escravizados, né? Então a elite brasileira ela começou a pensar na alternativa de trazer os imigrantes para cá. Pô, já que eu não posso trazer um escravizado, vou falar na linguagem deles, tá, gente? Na época, já que eu não posso trazer um escravo ou uma escrava, eu vou começar a trazer imigrantes. E eles começaram a pensar nisso. Aí eles trouxeram imigrantes para cá, né? Aí em 86, né? Aí eles os autores adiantam um pouco. Eles adiantam a máquina do tempo, a viagem na história vai até 1886, né? Quando o fim da escravidão parecia ser iminente. O pessoal de São Paulo, eles acabaram se mobilizando para criar a sociedade promotora da imigração, né? Eles criaram essa sociedade com o objetivo de convocar a maior quantidade possíveis de agricultores. Peraí, deixa eu desligar aqui o mouse. A maior quantidade possível de agricultores europeus e europeias. Só que antes dessa sociedade promotora de imigração acontecer, o que estava acontecendo? Em 1845 e 1855, os europeus não estavam encontrando as condições esperadas de melhorias de vida aqui no Brasil. Então, os europeus já estavam vindo aqui no Brasil, só que eles não estavam encontrando a condição que eles esperavam de melhoria de vida. Por quê? Porque eu não sei quem falou na lei de terras. Nessa época, em 1850, você teve a lei de terras. Eu mostrei para vocês na aula, no capítulo anterior, sobre a lei de terras. Eu mostrei alguns trechos dessa lei, né? Não mostrei a lei toda, eu mostrei alguns trechos, né? Essa lei, ela dizia que, por exemplo, que as terras que antigamente eram doadas pelo Estado, né? Porque na época da colônia, por exemplo, você tinha Sesmarias, aí depois que o Estado, depois que Portugal se tornou Reino Unido, o Estado passou a dar essas terras. O que aconteceu? Essas terras passariam a ser vendidas, né? Então, as terras começaram a ser demarcadas. E aí, tipo assim, se ela fosse produtiva, ela teria o título de propriedade. Se não fossem produtivas, elas retornariam para o Estado. Então, o Estado estaria incumbido de vender essas terras, né? E também
essa lei ela visava impedir que os imigrantes recém-chegados se apossassem de terras para plantar em vez de trabalhar nas lavouras dos fazendeiros. Então, tipo assim, eles não queriam que os imigrantes, no primeiro momento, vou plantar aqui alface para eu ter o que comer e não precisar trabalhar para ninguém. Não, eles queriam que eles trabalhassem para os fazendeiros. É por isso que os imigrantes não estavam conseguindo trabalho no primeiro momento, ou condições ideais no primeiro momento, né, cara? E isso acabou sendo ruim para o Brasil, porque eles acabaram, porque essas notícias de que a condição de trabalho no Brasil não estava sendo ideal para os imigrantes, chegou na Europa, cara. Chegou na Europa. E os indígenas? Onde é que os indígenas entram nessa situação? Vocês têm ideia? Não. Cara, pensa os indígenas, as terras dos indígenas acabariam pertencendo, entre aspas, ao Império. Né? E você imagina, os indígenas estavam aqui desde quando, mesmo antes dos portugueses chegarem, os indígenas já estavam aqui. Aí os portugueses chegam, invadem, no ponto de vista dos indígenas. Para os portugueses, eles descobrem. Para os indígenas, os portugueses invadem a terra deles. E aí, você tem o genocídio indígena. Desde 1500, que os indígenas estão tendo que disputar o espaço, que teoricamente era deles, para os europeus, com os europeus. E agora não estava sendo diferente com a questão aí do século XIX. Você teve a lei de terras, que acabou deslegitimando, que acabou tirando cada vez mais o direito do índio, do indígena e a indígena àquela terra, né? Os indígenas teriam que disputar espaço com imigrantes, né, que estavam recebendo aquela terra. Os indígenas continuaram sofrendo genocídio, né, como sofrem até hoje, né? Então isso acabou, então a lei de terras acabou restringindo o acesso à terra aos indígenas, não só aos imigrantes ao primeiro momento, mas principalmente aos indígenas e também aos pretos e às pretas, escravizados e escravizadas, né? Porque o escravizado já não ganhava nada para trabalhar, né? Muito menos para poder comprar uma terra. Muito menos eles teriam condições de comprar uma terra, né? Então, galera, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Aí depois que surgiu a lei de terras, com esses problemas, você teve a criação da Sociedade Promotora de Imigração em 1886, né? E aí, o que acontece? Os europeus, eles eram em geral italianos, os europeus que vinham para a fazenda de café na década de 80 do século XIX, eles eram italianos. E cada família era contratada pelo sistema de colonato. Que sistema era esse? O sistema era o seguinte: é um contrato, né, que o trabalhador recebia um lote para plantar e um salário anual, né? Aí o colono ele era obrigado a entregar ao fazendeiro a metade do lucro líquido obtido com a venda de safra de café plantado. Então, na próxima aula, galera, a gente vai continuar. Na próxima aula, a gente vai continuar essa discussão, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e de todos. E até o dia 14, galera. Beleza? Beijos no coração e até a próxima. Valeu. Valeu. Tamo junto.